Veloclube e Santos se enfrentam neste sábado às 18h30 pela quarta rodada do Campeonato Paulista. As duas equipes chegam precisando bastante da vitória. O Peixe, que só venceu na primeira rodada contra o Mirassol, e a equipe do Veloclube foi derrotada nas 3 primeiras rodadas para Noroeste, Corinthians e Red Bull Bragantino. O Peixe novamente deve ter mudanças na equipe titular. O técnico Pedro Caixinha também fez uma mudança bem interessante nos relacionados do Santos, colocou mais atletas da base entre os relacionados, tirou os jogadores que não estavam rendendo, além de alguns nomes que foram preservados pela questão física pelo técnico Pedro Caixinha. Então vamos trazer os relacionados do Santos. Vamos supor aqui uma provável escalação, porque nos 3 primeiros jogos o técnico Caixinha vem treinando um time, só que na hora do vamos ver coloca uma equipe diferente. Então teremos provavelmente mudanças em relação ao clássico contra o Palmeiras. Só para a gente começar aqui pelos relacionados do Santos para este confronto, como vocês sabem, quando o Santos joga como visitante, sempre relaciona 3 goleiros. Então, Gabriel Brazão, João Paulo e Diógenes. Laterais, Escobar, Souza, Léo Godoy, JP Sherman e Kevson. Kevson à disposição. Zagueiros, Zé Ivaldo, Luan Pérez, João Basso e Luizão. Meio campo, João Schmidt, Tomás Rincon, Pituca, Patrick, Gustavo Henrique, jogador que atuou pela base do Santos, né, na Copinha, tal como o Bom Tempo. Ian, que já está há um tempinho também no profissional, e Miguelito. E no ataque, as opções Guilherme, Matheus Xavier, que também estava na Copinha, Luca Meireles e Tiquinho Soares, que apareceu no bid, já foi anunciado e quem sabe pode estrear pelo Santos. Já faça aqui as suas apostas aqui nos comentários se você acha que Tiquinho Soares começa como titular ou entra no decorrer da partida. Então essas são as opções, né, para titulares e reservas do time do Santos. E aí temos as seguintes ausências. Começando por Rainer, que deve ser uma opção técnica do técnico Pedro Caixinha. Lucas Braga, o Santos colocou via assessoria lá no grupo que nós temos, né, de setoristas, o seguinte: o atacante Lucas Braga sentiu dores na lombar e não fica à disposição para a partida contra o Veloclube. Será que sentiu dor lombar mesmo ou o Caixinha quer preservá-lo depois do que aconteceu no jogo contra o Palmeiras? Eu, sinceramente, fico com o pé atrás, tá? Mas, passando aqui para vocês a versão oficial do Santos. Tassiano deve ser preservado, né? Não teve nenhuma lesão detectada, essa é a boa notícia. Só que a tendência é que o Tassiano fique ainda alguns jogos fora para fazer um fortalecimento muscular, para que aí sim evite uma lesão de fato. Então o Santos está com essa precaução em relação ao Tassiano, tá? E o Wendel Silva, jogador que esgotou a paciência de Pedro Caixinha. Ele que já pediu novas opções, né, para centroavante, o Santos que tenta o David Washington, sequer foi relacionado. Aí você pode até falar: ah, Nájila, mas o Santos relacionou o Tiquinho Soares. Tá, mas será que não podia tirar um meia, um lateral? A informação que nós temos de bastidor é que não convenceu tanto assim o Wendel Silva, o técnico Caixinha, tá bom? E também tem o Soteldo. O Santos deu a sua versão, né, via assessoria, de que o Soteldo foi preservado por conta do entorse que ele teve nos últimos jogos. Ele jogou contra o Palmeiras, mas o Santos disse, né, que ele comentou que estava ainda sentindo dores, foi preservado. Então essa é a versão do Santos. Lembrando também, né, noticiando aqui para vocês, que o Atlético Mineiro ainda tenta a contratação do Soteldo, tá? Será que tem alguma ligação? Ou será que é simplesmente a questão da entorse? Vamos acreditar que é apenas a questão da entorse, que já para o próximo jogo contra o São Bernardo, depois contra o São Paulo, ele fica à disposição. Mas essa é a versão do Santos, tá? Trazendo aqui para vocês. Ah, e claro, né? Soteldo também se envolveu naquela polêmica, daquela curtida completamente lamentável de um torcedor do Atlético Mineiro chamando o Santos de nanico, que ele tinha que ir para o Galo. Deu uma repercussão muito negativa para o Soteldo, ele tentou se desculpar nas redes sociais, mas é aquilo, né? Torcedor, com razão, pegou muito mal com essa atitude do jogador. Bom,
E aí, vamos falar do provável time do Santos. O Globoesporte.com trouxe aqui uma provável escalação, mas como eu falei, né, o Caixinha ele tem essa questão de ele treina vários times ao longo do treinamento. E às vezes a gente tem a informação, olha, esse aqui foi o último time. E aí chega na hora do jogo, ele acaba fazendo mudanças. Mas vamos aqui juntos discutir as possibilidades. Gabriel Brazão deve ser o titular, Sherman também deve ser o titular, porque contra o Palmeiras ele disse que era Sherman e mais 10, que o Sherman voltaria para esse duelo. Zé Ivaldo e Lua Pérez. Eu acredito que seja essa zaga mesmo, tá? O Zé Ivaldo é um jogador que agrada bastante o Caixinha, apesar dele, na estreia dele como titular, não ter ido tão bem assim. O Zé Ivaldo é um jogador que o Caixinha gosta. Nos bastidores é essa a informação. O Lua Pérez, no jogo contra o Palmeiras, foi preservado, não entrou como titular. Então acho que faz sentido essa dupla de zaga. E tem o Gonzalo Escobar. O Escobar, eu acho que pode ser que o Souza entre como titular. E por quê? Porque o Escobar saiu muito desgastado, extremamente desgastado do clássico contra o Palmeiras. Para mim foi o melhor em campo do Santos. O que correu, o que marcou o Estevão, que é um jogador de muita qualidade, é brincadeira. Então acho que pode ser preservado o Escobar por essa questão de parte física, ser o começo de temporada. A gente sabe que o Caixinha está fazendo esse rodízio, então eu apostaria que podemos ter um Escobar começando entre os reservas. Rincon também eu acho que deve voltar, porque foi preservado no último jogo. E aí, a questão do meio-campo. Sem Tassiano e sem Soteldo, eu acredito que ele pode sim colocar mais volantes no time do Santos. O GE sugere Rincon, João Schmidt e Diego Pituca. Eu, particularmente, preferiria um Gabriel Bontempo ou um Ian no lugar do João Schmidt. O João Schmidt, para mim, vem jogando muito mal. O Pituca também, mas eu acho muito difícil que ele coloque Ian e Bontempo, por exemplo, tá? Então eu acho que deve colocar o Ian ou o Bontempo no lugar do João Schmidt. E o ataque, eu acredito que possa ser esse mesmo que o GE traz, que é Guilherme, Tiquinho Soares e Miguelito. Porque sem Rainer e sem Lucas Braga e sem Tassiano, a opção é o Miguelito. A não ser que ele tire o esquema de três atacantes, né, 2 pontas e um centroavante, para colocar mais alguém no meio campo. Mas o Santos também não tem tanta opção no meio, né? Então eu acho que a tendência é que ele coloque o Miguelito. Tem o Patrick também, né? Patrick está relacionado para o confronto. Será que teremos Patrick como titular? Vamos ver, vamos ver. Façam as suas apostas aí nos comentários. E o provável time do Velo Clube deve ser um time com 3 zagueiros, tá? Esse é o esquema que o Velo Clube vem atuando. Com Dalton, a linha de 3 defensores, Rafael Ribeiro, Marcelo Augusto e Gabriel Mancha. Yuri Ferraz, Léo Baiano, Pedro Favela, Léo Campos, Felipinho Barreto, Jefferson Nem e Daniel Amorim. Esse é o provável time do Velo Clube, de acordo com o Globoesporte.com. Gente, quero saber o palpite de vocês aqui nos comentários. Deixem aí o palpite e a gente se vê a partir das 5h30 lá naquele meu outro canal que eu faço lives com a nossa transmissão diretamente do estádio para você acompanhar tudo sobre Velo Clube e Santos. Lá o gol sai primeiro, hein? O delay quase não tem delay, então assiste lá com a gente, tá bom? Grande abraço para vocês e fui!